Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vou dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que vocês vão assistir. Sinto-se todos cumprimentados. Cá estamos para mais um Evangelho, para o nosso estudo, reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Mais uma semana que se inicia, mais uma semana, como eu sempre digo, mais uma nave que decola com os nossos objetivos, nossos propósitos, nossas aflições, nossos problemas, mas que nada disso possa nos afetar, mesmo sendo problemas profissionais, problemas familiares, problemas de cunho estritamente pessoal. Estes são, às vezes, os mais complicados, porque as pessoas não se abrem, elas não revelam, elas não solicitam conselhos, não pedem ajuda. Ficam por muito tempo desta forma, até com familiares próximos, querendo auxiliar, e as pessoas continuam negando. E isso não é bom, não leva às melhores consequências. Então nós temos que saber pilotar estas questões, principalmente pessoais, antes que nós tornemos um polo de atração para obsessores, que sempre vão querer nos sugar. Aí a coisa complica. Na paz do nosso Mestre Jesus, vamos dar abertura a mais um evangelho dessa semana, que sempre na proteção dos nossos mentores, dos nossos mestres, dos nossos guardiões, que sempre sejam presentes, e todos aqueles que tenham interesse de aprender no mundo espiritual, que se postem ao lado de cada um que assiste, leve as bênçãos para os lares, para os seus locais de trabalho, para os seus locais de lazer, para que essa energia do Evangelho possa fazer parte da vida de cada um que se propõe a não só ler o Evangelho, mas busca sempre, na medida do possível, vivê-lo. Nem sempre é fácil, mas nessas dificuldades é que nós crescemos. Essa que é a grande verdade. E nós vamos dar continuidade ao capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, continuação. E o tema central de hoje, dentro desse mesmo tópico, é: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Prestem atenção nessa frase, eu vou falar de novo, tá? Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Vocês concordam com isso? E rompidos pela unicidade de existência. Como assim? Quando nós chegamos aqui para um núcleo familiar, a família que nós vivemos hoje. Cada um tem a sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus parentes em geral. Famílias pequenas, famílias mais numerosas. Mas tudo é um pacote. Tudo é um pacote de afinidades e também de não afinidades. Todos nós sempre estamos vindo com alguns defeitos, com algumas manias, com algumas faltas de perdão que nos colocam em situação sempre eminente
para que os nossos karmas se aproximem de nós cada vez mais. Principalmente pelas questões da falta de perdão. Porque, como eu já expliquei aqui, não sei se uma ou mais vezes, nós não estamos vivendo agora, nesse exato momento, salvo algumas exceções, uma expiação kármica daquelas. Nós estamos fazendo os ajustes. Nós não estamos na nossa encarnação chave, onde nós afastamos ou aproximamos os karmas de acordo com o que nós conseguimos ajustar em situações pretéritas. A família não é diferente, não fica longe de nada disso. Nós reencarnamos várias vezes no mesmo berço familiar. Não precisa ser o mesmo nome famoso ou o mesmo nome que não é tão famoso, mas nós reencarnamos numa questão de afinidades. Então, o que é minha esposa hoje poderá vir ser meu marido, o que é o meu filho pode já ter sido meu irmão, mas também pode ter sido o meu algoz, ou eu algoz dele. Tá, e o que isso quer dizer? Que os laços de família são fortalecidos. Família não é nada mais, nada menos do que ajuste. Nós vamos criando afinidades tempo após tempo, em gêneros diferentes, em religiões diferentes, com os mesmos espíritos, tá? E vamos criando afinidades até que nós possamos ter o entendimento, ter a simpatia, ter o amor, a aceitação. E quando isso acontece? Quando isso acontece, nós passamos a fazer parte da grande família espiritual, que muito pode ter integrantes dessa família corpórea ou família de sangue, né? Dessa família mais material, ou não. Porque muitos vão ficando para trás. Quanto mais eu aceito as questões familiares, mesmo com as suas diferenças de dogmas, de entendimentos políticos, que está tão em moda agora, né? Famílias inteiras foram dizimadas vibratoriamente em seus enlaces, justamente por causa dessas coisas que a gente vê aí fora. Infelizmente, foi um atraso, principalmente nesse tópico, um baita de um atraso. Para recuperar vai demorar bastante, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto social. E também temos as questões de níveis sociais. Então, tem membros da família que são mais bem-sucedidos materialmente falando, mas espiritualmente regridem horrores. Eu acredito que vocês devem conhecer pessoas assim. E tem pessoas que não avançam tanto na materialidade, na riqueza, não são tão bem-sucedidos materialmente, mas espiritualmente estão muito zen, como dizem. Estão muito bem consigo mesmo. E não ficam olhando o cofre do outro. Não ligam para isso. Respeitam, convivem, não brigam. Essas pessoas são sérias candidatas a reencontrar sua família espiritual, que não é a mesma da qual você está vivendo hoje. Ah, mas então meu pai, minha mãe, eu não vou ver nunca mais. Vai ser de acordo com o que eles evoluíram ou o que você evoluiu. Nós temos 4 situações distintas. Quem for ler o texto depois vai observar isso. Existe o lado materialista das questões, dessas questões que dizem que, vamos exemplificar, o casal se encontra, namora, casa, tem um filhinho. O espírito é criado junto com o corpo. Então, a partir do momento que este corpo padece, o espírito, então não se criam vínculos emocionais, vínculos
é como se fosse uma continuação da espécie. Furado, né? Porque você está olhando aquilo lá como se fosse um objeto. Parece que você não está criando uma ligação forte espiritual para você aprender, crescer, você se melhorar, porque filho geralmente faz a gente melhorar. Por mais ruim que o filho seja, a gente vai melhorando, porque a gente é desafiado. Existe uma outra vertente que diz que ou vai, você tem filhos e você, quando falece, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Isso pode acontecer com os filhos também. Chances de nos encontrarmos, sim, se formos todos para o céu, e ou não, se formos todos, se um for para o céu, outro for para o inferno. É furado, não tem como você definir as coisas tão complexas e tão crísticas, tão nobres como é a família, colocado apenas numa situação de nível céu e inferno. Tá, e quem tá no inferno, então foi pro inferno e ficou lá pro resto da eternidade. Tudo bem, sem problemas. Acontece que muita gente que está nessa linha de pensamento sempre acha que o seu pai, quando morre, sua mãe, quando morre, estão no céu te esperando. Isso não funciona desse jeito. Posso tanto encontrá-los, não encontrá-los, porque eu sou melhor ou sou pior, não é essa a questão. Minha mãe pode ter sido uma santa, mas eu sou um demôniozinho. É óbvio que eu não vou encontrá-la. Mas existe uma situação na parte da vivência espiritual que acontece. Ela pode muito bem me auxiliar. Tanto aqui, quando eu estou aqui ainda, ou depois que eu desencarnar e for capturado por alguns capangas. E quando eu estiver pedindo misericórdia, de verdade, ela pode interceder. Ou a mãe, ou o pai, não importa. Aí sim. Aí funciona. Então essa é a questão mais não é que é a mais aceita, mas é a mais que você consegue olhar para frente e ver um futuro existencial coerente. E quando você vive tudo isso, você passa a entender que realmente você tem que melhorar. Mas eu já tô bom. Não tá. Eu já sou bonzinho. Eu já faço caridade. Uhum. Então, se você já faz caridade, trate de ser fraterno agora. Isso vai fortalecer os teus laços espirituais e familiares. Com a família daqui? Não, com a família de lá. Nós temos uma família espiritual que é diferente da nossa família daqui. Então, em sendo assim, qual é a família que eu tenho que me dedicar mais? As duas. Aqui de um jeito, lá de outro. A aproximação, afinidade e entendimento, principalmente nas relações aqui, e tentar passar alguma coisa de bom e você obter êxito, você não vai obter êxito com todos, mas isso vai fortalecer suas relações aqui e vai fortalecer suas relações lá no chamado céu. Que não é céu, mas vamos colocar dessa forma. Tá? Se eu fracassar aqui nas relações familiares, me tornar um ser hediondo, um ser que não respeita as posições, tanto sociais quanto religiosas, dos meus familiares encarnados, eu vou ter sérios problemas lá. Então, temos que fazer a coisa um pouco mais direitinho.
Mas eu não gosto daquele ser, ele é antipático, ele é um sem vergonha, ele é uma pessoa que não trabalha, é uma pessoa que não estuda, pois então é esse que está precisando de você. Porque é muito fácil eu dar papinha na boca de criança comportada, que come de tudo. Eu quero ver você dar a papinha para aquele que chuta a colher, bate com a mão, vira o rosto. E daí? Você vai deixar eu morrer de fome? É um irmão espiritual teu. Ah, mas ele é um cunhado, ele veio no combo. Quando eu casei, veio no combo. Ele veio no combo porque você precisa assistir esse canal, hein? Caso contrário, você não vai estar completando o teu ciclo. É assim. Mas eu tenho parentes que são maravilhosos, sempre me ajudaram. Ah, sim, claro, quando você recebe ajuda, todo mundo é maravilhoso. Não, não é assim que funciona. Eu, desta mesma forma, no núcleo familiar, eu tenho que fazer a mesma coisa fora. Eu tenho que fazer no meu trabalho. Ou vocês acham que pessoas do teu trabalho não estão junto com você há tanto tempo por conta de alguma coisa lá de trás? Vocês acham que é por acaso? A pessoa é teu chefe, é chefe do teu chefe porque é. A hora que eu quiser eu saio. Uhum. E daí, o que você vai fazer quando você sair? Não é bem assim. Nós temos sim ajustes a fazer com muitas pessoas. Sei que muitas vezes não é fácil. Nas questões familiares, você até engole meio seco para evitar que você seja o polo negativo da história e acabe criando um climão. É bom sempre evitar o climão. No trabalho, às vezes é mais difícil. Dependendo do tipo de trabalho que você tem, pode ser que seja mais fácil você ter opções. Mas se você já está nesse tipo de trabalho, é porque essas questões já foram acertadas lá atrás, em algum momento. Então, nós temos que, através, para irmos no final desse entendimento, parar as nossas arestas com as nossas famílias que estamos no momento, independente de certas coisas, e com isso nós estaremos fortalecendo os vínculos com a nossa família espiritual, que torce por nós, sempre. Eu nunca vi alguém da parte superior torcer contra, por mais que a pessoa esteja fazendo as coisas erradas. Esse último filme que estava passando no cinema do Nosso Lar, onde tem o Aniceto, ele é mentor de um grupo mediúnico. Esse grupo mediúnico, junto com aquele pessoal do Nosso Lar, eles são a família espiritual deles. Nem todos conseguiram, nem todos foram em frente como deveria ser. E o Aniceto e os outros ao redor também, sempre torcendo para que desse certo. Mais ou menos assim. A casa espírita que você trabalha é uma família. Mas eu não vou com a cara daquele cara, eu não gosto do jeito que ele trabalha. É uma família. Ensine-o. Fale as verdades que ele merece ouvir para aprender. Se ele não aceitar, o problema é dele, não é teu. Agora, se ele não continuar por conta da tua omissão, você tem parcelas de culpa. Então, somos responsáveis por quem nós cativamos. Já dizia no Pequeno Príncipe. Tá? Não pequemos por omissão.
falemos, façamos. Não deu. Não deu porque a pessoa é cabeça dura. Isso não é problema teu. E não é por causa disso que você vai odiá-lo ou odiá-la. Nada a ver. Se você se propõe a fazer um trabalho espiritual, mesmo com quem você vê que não está bem ajustado, busque ajustar. Procure as ferramentas corretas para ajustar a máquina. Às vezes ela está bem desgastada, então ela precisa dar uns apertão. Mais do que uma máquina mais nova. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a semana de vocês. Paz, amor, que deposite no chácara cardíaco de vocês a centelha divina do perdão, do entendimento, para continuarmos indo sempre em frente, independente dos terremotos que aconteçam. Tá certo? Deus abençoe a todos. Até a semana que vem. Tchau.